Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que, quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Amém. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Ótima noite para ti, da Solange. Você lê para nós o início da carta Sim. 5, por favor? Boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, Tita. Carta 5, viu? Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como o universal, eu, o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é em si mesmo universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolveram ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Vamos deixar uma coisa aqui assim mais esclarecida, né? Quando ele fala isso, o Jesus, né, o Cristo, retratado no Novo Testamento, a gente reconhece, né, como ele mesmo fala, que os ensinamentos dele foram muito deturpados, no bom sentido, né, inclusive, não foi por maldade, mas foi o que os discípulos conseguiam naquela época transmitir, sem que ofendesse muito aos judeus, né, aos parentes deles, aos amigos deles.
Todo mundo tentou tornar os ensinamentos do Cristo uma coisa mais palatável, porque o que o Cristo trouxe, ele vai dizer aqui mais à frente, era completamente diferente daquilo que os sacerdotes diziam. Então é como se alguém tivesse contando uma verdade tão forte que parecia mentira. Por isso eles associavam, né, o que o Cristo dizia também a que Satanás estava falando, né, Beelzebul. Só para a gente lembrar disso, né, por isso ele se diz tão diferente do que é narrado no Novo Testamento. Ah, eu achei interessante, Roberto, aquele post, aquele status do seu WhatsApp. E se Jesus viesse hoje, né? Ele seria. Como é que diz lá? Que ele seria um revolucionário. Ele ia ser um cara contra tudo, né? Engraçado, meu pai sempre falou uma coisa, né? O único comunista de Extremista, né? verdade Ele ia ser um extremista religioso. é, E quem ia falar isso seriam os especialistas religiosos, né? Eu exatamente, achei, o achei próprio muito Papa. bem, muito boa aquela frase, ó, aquele post. Meu pai falava que o único comunista de verdade, comunista no sentido de que todos sejam comuns, né? Todos sejam um, era o Cristo. E é fato, né? Ele era um comunista porque ele queria o bem de todos, queria a igualdade para todos. E ele sabia que todos nós somos iguais, todos saídos, né, da mesma fonte. E o comunismo é que ninguém passe fome, que ninguém sinta frio, que todos tenham habitação, que todos tenham cuidado, né, saúde. Todos os animais, principalmente aqueles que a gente vê, né, como por exemplo formiga, abelha, são comunistas, trabalham para o bem comum. A gente tem uma ideia de comunista de uma coisa chocante, né? Os russos são comunistas, os russos, mas isso foi deturpado. O que é Ah, comum para todos, né, é o bem-estar. É isso que a gente tem que é. buscar. O comunismo, ele ao pé da letra, é É, isso mesmo, é uma coisa comum a todos. Mas os egotistas, né, transformaram ele num egotismo, né? Egotismo. totalmente egoico. Né? E não é isso, né? Se a gente pega um país como a China, a Coreia do Norte, que são comunistas, né? As pessoas trabalham para o Estado, mas só para alimentar a máquina do Estado. E quando na verdade a gente tem que trabalhar para a sociedade, né? Para o bem comum da sociedade. E a sociedade devolve esse bem comum para todos. Não é para alguns, né? Não é para uma elite. O próprio judaísmo, né? O catolicismo, o cristianismo, daquela época e de hoje, né? O cristianismo, ainda trabalham com essa ideia. Por que o Vaticano tem corrimão de ouro, tem talher de ouro, tem taças de ouro? Por que é necessário tanta coisa cravejada de pedras preciosas? Para um, que é o Papa é único no mundo todo, né? Não tem outro igual a ele. Para alguns que estão juntos, cardeais, né? Arcebispos, sei lá. Mas por que tanta riqueza? O Vaticano é o país mais rico do mundo. Ele é bem pequenininho, né? A gente sabe disso. Mas é o país mais rico do mundo. E as pessoas deixam, né? Quanta velhinha que morre e deixa a casa, né? Para os padres, para a igreja. E isso é uma coisa que deveria ser distribuída, redistribuída, assim como pagar imposto. Isso é comunismo. A gente dá um dinheiro para o governo para ele distribuir esse dinheiro para as pessoas de volta. Educação, segurança, saúde, né? Hospitais. Mas infelizmente isso não acontece. Só acho que na quinta dimensão para cima que a coisa começa a ser mais harmoniosa, né? Fala, Celina. Não, eu apenas estou concordando com você.
Mas vai melhorar. Vai melhorar. Ah, é. Mas mesmo o comunismo de Marx, né? Ele é idealizado por um egoísta, É. né? Por um que tem impulsos egóicos. Então, mesmo o de Marx Mas o de Marx passou é o pela pior. mesmice, Você já viu a nunca história foi. dele? Oi? Você já viu a história de Marx? Já, já. Um vagabundo que não Mas eu digo trabalhava, era assim, sustentado pela mulher. A filha se matou porque não aguentava o pai. é, Então, sem querer falar mal, não é isso, mas é que ele criou um comunismo egoísta. Não é um comunismo para todos, para que seja comum. Aquela frase que o pessoal tem dito, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Na quinta dimensão funciona muito bem. Porque na quinta dimensão a casa não é sua, mas você cocria a sua casa. Você cocria um veículo, você cocria a sua comida, sua roupa. Nós cocriamos aquilo que temos necessidade. E as coisas funcionam. Mas a gente não fica deitado na rede o dia inteiro. A gente sai para trabalhar para servir a sociedade. Porque tem necessidade na sociedade, a gente vai fazer. E vai fazer com amor. Porque é para nós, é para o todo, é para os nossos irmãos. Essa é a grande e fundamental diferença entre a quinta dimensão, da quinta para cima, né? E da quarta ou terceira para baixo. Aqui a gente trabalha para pagar a conta, a maioria das pessoas tem que pagar a conta. A gente tem falado muito sobre a comunidade, né? A 917. Se a gente pensar numa comunidade, a gente precisa de dinheiro na comunidade. Mesmo na comunidade lá do Trigueirinho, que já há tantos anos, né, dá certo, tem um monte de gente, mas começou com alguém doando o terreno para o Trigueirinho. E para construir as casas, você acha que ele foi lá na casa de material de construção pegar tijolo? Não. Precisa do dinheiro. Mas ainda é uma coisa que somente o homem faz, nenhum animal mais faz. O João de Barro, quando vai construir a casa, pega o barro e constrói. O passarinho, quando vai fazer um ninho, vai lá, pega a grama, constrói o ninho. Mas não tem geladeira, não tem armário. Então essa ideia, né, do ser comum para as pessoas está bem distante ainda do que é a realidade, né? Mas, ali na carta 4 aí, que a gente acabou de ler, né? uhum, Ali da página 135 em diante, Cristo vai falar exatamente sobre isso, né? Que a gente trabalha, ele fala daquela pessoa que recolhe as comadres, né? Se tiver boa intenção, né? Fala do empresário, né? Que se ele é grato pelos tijolos da construção, do carro, se ele, né? É bem interessante esse contexto aí. Ele fala justamente disso aí que você está dizendo. é, e a gente É um nível precisa, de consciência, é um nível de consciência, de você realmente ter um coração expandido, ser uma pessoa, um ser bondoso, compassivo. Nessas condições, você olha para tudo e não vê o mal, não Exato. vê. E aí também o mal não te vê, porque você não vê ele. Então, assim, eu tive algumas experiências interessantes quando eu estava na universidade, que as pessoas, eu saía com os amigos assim para ir em algum bar e conversava com as pessoas assim, as pessoas depois assim me chamavam e achavam estranho porque eu estava conversando com prostitutas, com pessoas assim de que eles não consideravam adequados assim. Eu falei assim, você não vê como eles estão vestidos? Não vê o que eles estão fazendo? Eu falei, não vejo, não consigo ver. E realmente, assim,
eu vim realmente sem esse aspecto do julgamento. Então, é bastante interessante a forma como. Mas é um desenvolvimento da consciência mesmo. Tanto que, assim, várias vezes eu esqueci a minha mochila no, lá na avenida principal lá de São Carlos, a Carlos Botelho, esqueci. E assim, eu fui até a universidade, aí eu percebi que eu estava sem, voltei e a bolsa continuava lá. Então é bastante interessante, assim. Às vezes as pessoas falam coisas, mas eu não entendo. Às vezes é bom não entender, né? É, porque quando eu chego a mim o entendimento, eu percebo que, assim, e fui infeliz e a pessoa também nas colocações. Mas tudo tá certo. Isso mesmo. Continuamos? Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Tive 2 razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do universo, conforme revelados pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental e de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai e mãe. De fato, vi que os impulsos parentais presentes em todos os seres vivos eram extraídos diretamente do Criador, e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser, e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por essa razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois, para mim, isso é a que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e, sobretudo, pai e mãe, porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao pai, para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que seus conceitos de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneas. Também, ao utilizar um novo termo, o pai, para descrever o Criador, o impulso criativo, por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo.
oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Lá no, nesse segundo parágrafo, né, que ele fala em segundo lugar, no meio da frase ele chama de natureza parental. Embaixo tem a nota do tradutor, que é relativo a pai e mãe. E aí ele diz na linha de baixo, né, de fato, vi que os impulsos parentais, ou seja, impulsos de pai e mãe, presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador, e que a origem de todo o amor e dos impulsos de pai e mãe eram também a origem da vida e da existência em si própria, né? Então, isso mostra com uma outra visão, né, com outras palavras, aquilo que ele fala, que nós somos extraídos da fonte, né, do ser. Nós não somos criados, nós não fomos inventados, a gente é extraído. Como se a gente extrai aquele copo de água, né, do rio ou do mar, a gente é a água do rio ou é a água do mar, água doce ou água salgada. Inclusive a gente sabe fazer essa distinção. Então, quando ele diz aqui que essa vontade que todos os seres vivos têm de querer cuidar, né, principalmente da sua prole, é uma coisa que vem da consciência divina, vem do Criador, vem da natureza do Criador. E depois, mais para baixo, ele diz, né, a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser. Então, tudo que existe é o impulso do Pai Criador, Pai e Mãe. E toda essa vontade de manter, sustentar, de curar, de elevar, de fazer crescer, de nutrir, é a vontade que vem do próprio Criador. Aí ele diz, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Então nós somos descendentes. Nós temos o mesmo DNA do original. Assim como uma maçã é fruto, né, da raiz ou da semente primeira. E não importa se a semente primeira é a semente daquela árvore. Porque se a gente fizer uma retrospectiva, né, imaginando uma macieira que foi plantada porque alguém pegou uma semente de maçã para plantar, quantas sementes foram plantadas atrás, né, para trás dela? Para que uma semente fosse tirada de uma maçã, colocada na terra para gerar uma macieira, e que de uma maçã tirou-se uma semente para colocar na terra para gerar uma outra macieira. Então, a maçã que a gente come hoje é descendente da primeira árvore que foi criada de maçã, que seja no paraíso, né? Onde Eva ofereceu para Adão, seja aquela. É descendente. A maçã de hoje é descendente daquela macieira original. Assim como nós somos descendentes do Criador. Isso é muito legal, isso confirma para a gente mesmo que nós somos deuses em potencial. Porque uma semente de maçã, se ela não for, né, colocada na terra, cultivada, cuidada, ela não vai ser uma macieira. Ela vai continuar sendo uma semente. Nós somos sementes. Mas a gente está aqui para se tornar uma macieira. Para a gente se tornar um ser divino tanto quanto o Pai. E a gente está aqui para expressar o Pai. Enfim, acho muito, muito bonito as pessoas saberem disso. Muitas pessoas não sabem, algumas que sabem não acreditam. Sabem não, né? Ouviram dizer, não acreditam e por isso sofrem tanto. Fala, Serena. A Solange leu no sábado, a gente foi até uma parte um pouco adiante da carta 5 desse trecho, e aí eu fiz um comentário acerca dessa questão. A gente sabe intelectualmente
que nós somos partes, fomos extraídos do Criador, da consciência universal, e ele nos compõe por dentro e por fora. A única questão nossa, bastante grande, é o fato de que essa consciência ainda está muito intelectualizada. Quando a gente realmente entender em outro nível, mais profundamente, essa questão de que ele nos compõe por dentro e por fora, a gente vai alcançando a capacidade de perceber essa energia que nos compõe e termos a capacidade aí realmente de manifestar algo concreto nessa dimensão. Então, assim, falta-nos ainda essa questão de absorver esse nível de consciência da nossa própria composição. Não é esse termo mais adequado, mas assim, a gente está nesse caminho. Então, que as pessoas entendam, compreendam essa natureza, nossa natureza divina. E realmente, a partir daí, é ajudar as pessoas a entender que quanto mais você tomar cuidado com esses vícios que estão aí, drogas e coisas dessa natureza, quando a gente fica longe disso, a gente tem consciência de que isso não é uma coisa boa para o nosso corpo. Então, você se liga de forma mais profunda ao Criador, a Deus, a consciência divina, universal. Realmente, assim, quanto mais cuidado nós temos com nós mesmos, mais nós honramos o Criador. O umbigo é um centro de energia que está muito conectado com a coroa. E a coroa é o ponto de maior conexão com a consciência divina. Então, assim, quanto mais a gente se gosta, quanto mais a gente tem a consciência de que a gente deve evitar certos tipos de relacionamentos que são tóxicos, que não fazem bem à nossa saúde mental e emocional, então isso também é uma coisa que vai aumentando. Quanto mais nós nos amarmos, maior a nossa capacidade de entrarmos na realidade divina, porque Deus é amor. E se nós nos permitimos fazer coisas que não agregam boas energias, então você está desprezando a consciência divina. Ao desprezar a saúde do seu próprio corpo. Então, a gente tem que começar a, pelo menos, ajudar as pessoas a trabalhar mais pelo amor de si mesmo. Esse é o princípio para começar as pessoas a chegar a um ponto de consciência dessa energia. A gente pode falar assim, Deus nos compõe por dentro e por fora, Ele é amor. E a maior parte das pessoas, por viverem uma vida com muitas idiosincrasias, muitas incongruências, e trazendo para suas vidas coisas muito negativas, é uma dificuldade. A gente tem que entrar para ajudar as pessoas a retomar o seu próprio bem-estar, aprender, ensinar as pessoas ou tentar mostrar para elas que o começo de você chegar a um nível de conexão maior com Deus é realmente respeitando a si mesmo. Então, tendo hábitos que não prejudiquem a sua saúde, seja
física, mental, emocional. E aí é o começo da caminhada das pessoas. Se nós não temos essas questões, por exemplo, tem pessoas, é um julgamento, mas tem pessoas que assim estudam as cartas, fazem coisas interessantes, muitos cursos, rituais, mas elas fumam, elas continuam a beber exageradamente assim, então elas não entenderam muito bem essa questão e são estudantes das cartas. Então, assim, é bastante importante que a gente tenha esse nível de coerência interna, compreensão do fato de que nosso corpo é nosso primeiro desafio para conectarmos profundamente com essa questão que é o que está nas cartas. Deus nos compõe por dentro e por fora, nós somos extraídos dele. Se ele é amor, e se a gente se prejudica, então alguma coisa a gente não entendeu desse processo. Uhum. Faz sentido. Você sabe, é, você sabe que você estava falando aí, Celina, eu lembrei aqui de uma coisa. Primeiro de vícios, né? Você falou só drogas e tal, bebida, essas coisas, mas tem um vício alimentar, né? Café, açúcar, tem outros vícios que são é, bem mais danosos, né? Como o vício alimentar, por exemplo. E eu estava lembrando aqui que Cristo diz na carta, eu acho que na carta 4 que eu estava procurando, não encontrei, que vai chegar o tempo em que todos os religiosos vão se reunir, né? Vão se reunir em função da consciência. E aí eu estava pensando aqui, você acabou de dizer aí que a pessoa está lendo as cartas, estudando as cartas, né, intelectualmente, e continua fumando, né? E aí veio aqui na minha cabeça, mas como é que os religiosos vão se encontrar com a plena consciência de Cristo? Meio, aí para mim ainda é difícil entender isso, né? Porque se ele ainda é um religioso, mas entendeu as cartas, como que ele ainda é religioso, né? Ainda está praticando a religião dele, mas ele consegue caminhar com a consciência. Interessante isso, né? E a outra coisa, quando o Roberto falou aí que o homem, a primeira semente do homem foi um homem, não foi? Alguém Eu deve quero ter feito, né? dizer, eu não estou dizendo que foi masculino ou feminino, não. Eu só quero dizer que foi um indivíduo, tá? Eu não vou colocar o sexo, não. O primeiro indivíduo materializado, né, foi um indivíduo, certo? Igual a nós aqui. Concordam? Parecido, né? Talvez ele tivesse os braços maiores, fosse mais peludo. E a gente tá evoluindo, né? Não, você disse que Uhum. a maçã que nós comemos hoje é igual à maçã, a primeira maçã que foi Independente. materializada, correto? Independente. É mais ou menos, se a gente for pensar bem, né? Hoje o homem mexeu tanto na agricultura que já não é mais a mesma também, né? Eu vou colocar, Mas é eu vou colocar. descendente Não, mas o meu objetivo é colocar pimenta nesse tempero aí, desse nessa modo. comida. Eu estava aqui pensando, se o homem é igual ao primeiro, né, indivíduo, continua sendo igual, como é que ficam os dinossauros? Como é que fica, por exemplo, o jacaré? Será que o jacaré foi lá do início? A É, preguiça, o pernilongo, o escorpião. Quer dizer, ficou uma. Você falou isso, cara, me veio um tique aqui na cabeça. Mas, rapaz, será que tudo foi criado naquele momento, né? Entendeu? não, era um caos, né? Interessante. Naquele momento era o caos. Lembra que ele fala na carta? Sim, mas eu digo assim, a partir do momento, né, que a Terra ficou, que ele criou o homem na Terra para habitar e tal, né? Interessante isso, né?
Assim, se a gente for olhar pela ciência, né, tem o homem neandertal, tem os, né, paleolíticos ali. Eles eram peludos, né, porque era a forma de se proteger, como os animais têm pelo até hoje, né? Tinham presas bem maiores para poder rasgar a carne, né, quando eles pegavam um animal para comer, porque eles não plantavam, não tinha lavoura, né, nos primórdios. A gente, acho que é de uns, sei lá, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos para cá que a gente foi começando a evoluir. E a gente está evoluindo, né? Agora, a nossa própria alimentação está modificando também a nossa genética, porque a gente está mexendo na agricultura. Você vê, o limão hoje já não tem mais semente, pelo menos aqui no Brasil. Só aquele limão cravo, né? Que dá acho que uma vez por ano em setembro. Mas esse limão que a gente compra, laranja, que tem mês inteiro, o ano inteiro tem laranja. Também algumas já não tem mais semente, mas porque foi geneticamente modificado. Eles fazem isso para não dar bicho, né? Se você comparar um alimento orgânico com um alimento que está lá com, né, alguns aditivos, seja para o animal não comer, seja para ele ficar maior, é diferente, tá diferente, porque a gente mesmo, né, o homem mesmo está mexendo. Mas assim, é descendente, né? Assim como você tem um sobrenome de família, esse sobrenome, lógico, ele surgiu um dia, né? Não surgiu lá nos primórdios, mas surgiu um dia, você é descendente. Ainda que antes de que houvesse o seu sobrenome, já existia, né, os seus outros parentes, seus ancestrais. Nós somos descendentes desses ancestrais, né? Assim como a maçã e o jacaré. Mas vamos dizer, o jacaré surgiu há 8 milhões de anos apenas. Antes disso não tinha jacaré. Jacaré talvez alguma mutação, né, uma saída de um animal da água. Porque você vê, o jacaré Jacaré ele fica pré-histórico. nos dois, né? Ele fica na água e fica fora da água também. Não vive só na água ou só fora da água. Assim como algumas tartarugas também, né? Tartaruga marinha, que vai colocar os ovos fora da água. Então, é assim, né? Com o passar dos milênios aí, a coisa foi tendo uma modificação, mas são todos ancestrais, né? Teve uma origem. Seja o ovo, seja a galinha, teve uma origem. É interessante que Cristo diz na carta que, eu não lembro agora a frase exatamente, né, mas ele fala que não é permitido extinguir-se, né? Ele fala de que ali naquele texto? Que Ele fala que Fala a que vida, né? A vida, não é permitido que a vida se extingua, não é isso que ele diz? ninguém pode se extinguir, né? Não tem como. Não Mas tem a é, essa possibilidade, né? vida passou por muitas mudanças, né? Inclusive extinções, né? Tem ou uma. extinções, mas ele está falando naquele sentido de que você não pode. É o suicídio, né? Mas mesmo o suicídio não extingue a alma, né? A Não, gente. Ele fala que nenhum ser vivo é permitido extinguir-se. Porque não Ah, tem portanto, como, né? A gente. é, Se a gente mata o corpo, a gente continua em consciência. porque a vida ela é um fluxo, né? A vida é o fluxo da consciência universal, direto da consciência. Então, não tem É, como se extinguir isso, né? olha, é algo que eu aprendi em 2000, veio um esclarecimento. Eu antes escrevia bastante coisa do que eu recebia eventualmente, e aí ele é bem específico com relação aos nossos centros de energia. E aí, o centro de energia do umbigo, ele está relacionado ao oitavo mandamento, que é não matarás. O umbigo também é aquela questão, é o centro de energia mais próximo da coroa. Então, aqui
na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Nós devemos realmente ser uma manifestação do Criador. O Criador é amor. Ele ama toda a criação. E quando você comete algo contra si mesmo, extingue, você está matando, não matarás. O 8º mandamento, não matarás. E se você se suicida, você acaba provocando uma desconexão com o Criador. Então, há consequências. Mas é isso. Em algum lugar eu escrevi isso em 2017. Suicídio é autodesconexão, né? Sim. Então, você vai ter uma certa dificuldade de se achar novamente. Deve ser muito ruim, né? O suicida, já que a consciência dele permanece, né? Então ele vai passar para o mundo, é, ele vai desencarnar, vai perceber. Será que ele percebeu que ele se suicida, né? Interessante isso, né? Será que ele sabe que se suicidou, né? Aí ele vai Ele ter que. Complicado, né? Deve ser bem pesado, né? Mas Cristo fala que a gente pode fazer essa desconexão aqui na Terra mesmo, né? Sim, Se a gente imaginar que a fonte criadora é o sol brilhando e a gente sai na rua com um guarda-sol, a gente fica debaixo da sombra ali, né? na Sem... verdade, eu tratei de uma senhora a 3 níveis de cura possível dentro do que eu faço. E aí eu conheci uma mulher que ela soube que eu fazia procedimentos de facelift. E ela havia feito, ela tinha 60 e poucos anos, ela havia feito tantos procedimentos de estéticos que assim, ela vivia para isso, ela gastava tudo que tinha, era uma mulher extremamente rica e fazia o tempo todo, quase o tempo todo, procedimentos, botox, esses negócios engraçados que as mulheres fazem no rosto, no corpo, e assim, para esticar tudo. E aí ela veio para mim para tratar das rugas dela. E aí foi muito engraçado que eu não conseguia, realmente eu não conseguia tratar ela com psicoterapia, com algo que envolve o corpo espiritual dela. Eu não conseguia. Realmente eu só conseguia fazer avançado nela, uma técnica abaixo. E eu achei muito estranho. E aí fui meditar. E assim, foi-me dito de uma forma assim, não tinha mais conexão com o alto. Ela era completamente como ela não podia, não tinha mais conexão com a parte espiritual. E foi assim, e foi muito estranho assim, aí que eu percebi que realmente era alguém que vivia somente no corpo. Não havia mais conexão com a parte superior, mas ainda não havia chegado o tempo de ela partir. E foi assim uma das coisas muito estranhas que eu vivenciei e realmente eu não conseguia usar a técnica da psicoterapia. Ela não tinha mais energia espiritual
para que eu pudesse fazer um procedimento um pouco mais elevado. Ela tinha perdido totalmente a conexão. Provavelmente porque ela tinha essa, como é que fala? Esse desejo, né, da matéria, do corpo, né? Não ligava para mais nada. Totalmente voltada, sim. Todo o dinheiro que ela tinha era para ficar comprando bolsas e roupas extravagantes, não é extravagante, chiques, alguma coisa desse tipo, mas assim, completamente voltada para o material. Uhum. Totalmente, assim. Foi uma das poucas vezes que eu vi alguém tão desconectado com. Ela não se importava com Deus, com nada espiritual. Era, Isso, sim. materialismo mesmo. Terrível. Eu acho a resposta aqui para alguma coisa. Vamos lá. Ah, Aquela indagação que eu fiz, você falou aí, Sabine, hum, eu acho que a resposta está bem na frente. Pelo menos o pai está me mostrando isso aqui, né? Mas vamos lá. Se chegar lá, eu hum. digo. Falar boa noite para o nosso irmão Rafael, que chegou aí. Rafael, tudo bom? Olá, tudo bem? Maravilha. Boa. Se for acompanhar no Boa livro, noite. Rafael, a gente está na página 162. E aí, Eu só quero escutar. então tá bom. É isso. Obrigado. Né? Vamos lá, Solange? Continua. Por favor. Sim, Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nova fonte do ser. Nossa, Ok. nossa fonte não é nova. Ah, tá bom. Então tá, uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Aí eu quero pedir para parar. Parou, né? Olha, agora há pouco a Celina falou aí umas coisas, né? Eu indaguei aqui, né? Sobre aquele texto que está na página 135, quando Cristo diz assim, ó. Chegará o dia, bem no meio da página, o terceiro parágrafo. Chegará o dia, com toda certeza, em que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos, rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina, da qual receberam seu ser e da qual virão todas as futuras bênçãos. E aí, eu li aqui agora, nós lemos aqui agora, né, que existem judeus espiritualmente iluminados, que alcançaram o entendimento da nossa fonte do ser, né? E no parágrafo seguinte ele diz assim, que estes quem?
judeus, né, iluminados, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Esse aqui é o entendimento que eu tive agora, né, para responder aquela indagação que eu fiz há pouco, né? Como que estas pessoas de diferentes religiões vão estar conscientes, né, da consciência universal? Aqui respondido. Um estado mental transcendente. Isso significa, né, para quebrar o paradigma para nós, né, quebrar o nosso paradigma de que do jeito que nós estamos, lógico, eu estou falando aqui uma questão de crença, né, de crença, prática religiosa, tá? Mas se você tiver um estado mental transcendente, se você conseguir enxergar isso, se a consciência permitir que você veja isso, então, meus irmãos, está respondido aqui. Porque que, né? Chegará um momento em que muitas pessoas estarão acomodadamente nas suas religiões, mas terão o entendimento transcendente. Isso quebra um paradigma enorme na minha cabeça, viu? Bom, isso é bom. Não dá para julgar, não dá para pensar que ninguém aqui é incompetente ou não pode receber a consciência, né? Não dá. Isso é ignorância demais, né? Lembra que o Cristo fala para a gente não julgar o corpo, né? E aí sempre a gente recorre à ideia daquele cientista que estava na cadeira de rodas, né, com uma doença que era degenerativa, e ele foi atrofiando cada vez mais, né, Stephen Hawking. E ele é um cara super inteligente, né, várias teorias sobre a física quântica, sobre o espaço, um cara super cabeça, né? Mas o corpo tinha uma doença que debilitava. Então não dá para julgar uma pessoa realmente, seja ela quem for. E ele também fala outra coisa sobre isso, quando ele fala sobre os líderes espirituais, né? E as suas congregações. Vocês não sabem quem são as pessoas que estão ali, né, na congregação. Pode ser muito mais elevada. Como é que a gente vai medir quem é mais elevado do que a gente? Né? Só uma pessoa iluminada que pode ver, né, a outra com uns olhos de raio-x. E eu não sei reconhecer um mestre. O dia que eu for um mestre, eu vou poder reconhecer o mestre. Né? Todos nós. Quando a gente estiver na mesma altura, a gente vai reconhecer. Só reconhece quem conhece. Então, vamos Ao comportamento ajuda um pouco, né? Só para fazer uma leitura prévia, assim, né? é, é o que a gente consegue analisar por comparação, né? Superficialmente, né? Falando, superficialmente, né? Uma, Profundamente. é Muito isso. legal. Continuamos? Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Deixa eu só fazer uma ligação aqui. A gente costuma às vezes falar, né? Deus está no controle, Deus está no comando. Deus só vai estar no controle e no comando se a gente colocar Ele no controle e no comando. Não, não vai estar. É como se a gente estivesse num barquinho remando. E aí, enquanto a gente rema, a gente, né, escolhe o lugar para onde o barquinho vai. Mas se a gente
pede, né, para a consciência divina sentar lá no lugar do timoneiro, né, ficar segurando aquele lemezinho, né, que a gente coloca atrás do barquinho, aí sim a gente rema, mas quem dá a direção é a consciência divina. Aí a gente pode falar que Deus está no comando. E aí as coisas vão bem, dão certo. Porque, como ele fala, a consciência divina sabe dos nossos amanhãs e da nossa eternidade. Né? Continuamos? Só para reforçar essa questão que o Rodrigues trouxe, sobre seres espiritualmente iluminados que alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser, embora ele diga que nenhum dos santos católicos chegou ao ponto de entender esse processo mais elevado, essa Santa Teresa d'Ávila, ela fez um livro, Castelo Interior ou Moradas. E aí é muito interessante que ela vai descrevendo um castelo onde existem vários níveis. O primeiro é quando você chega e quer conhecer o castelo. Então, você adentra. Nesse segundo momento, ela fala sobre o fato de que as pessoas, ela tem vários espelhos e as pessoas começam a se perceber a quantidade de insetos, de sujeiras que estão no seu corpo. E aí muitos desses seres, dessas pessoas, fogem, porque elas percebem que elas estão completamente com esses baratas, percevejos e outros insetos assim que infestam a pessoa. E aí ela percebe que ela tem que tirar essas coisas para poder seguir adiante. É nesse momento que as pessoas se deparam com as sujeiras no seu interior. E aí é bem interessante que aqueles que têm coragem de realmente tirar esses insetos e essas coisas horríveis, tem vários nomes de insetos aí que realmente as pessoas têm muito medo. Mas são aspectos dos seus pensamentos e das suas emoções. São as sujeiras, que hoje em dia nós chamamos de, como fala na carta 1, das correntes e Ataduras. das ataduras. Essas ataduras são percebidas, ela fala que as pessoas percebem como insetos que ficam. Tem um monte de insetos na pessoa. E aí ela começa a tirar aqueles que querem adentrar mais profundamente o castelo. Então, ao reconhecer e combater esses vícios que são colocados na forma de insetos de variedades, imensas variedades, então ela vai para o terceiro, ela chega no terceiro em que ela começa a perceber que ela deve fazer modificações na sua conduta, uma vez que retirou uma parte significativa daqueles insetos e coisas horríveis que estavam com ela. E aí ela começa a ocasionar uma mudança no comportamento. Na quarta casa, ela começa a fazer coisas boas. Então, assim, há pessoas dentro da religião católica que alcançaram um nível bastante interessante de compreensão, até chegar à sétima morada, onde há um diamante. E esse diamante, na verdade, é uma representação da natureza verdadeira da pessoa. É bastante interessante esse livro.
Eu li esse livro há muitos anos atrás. Muito, faz muito tempo. Mas bem legal, gostei. Foi um dos que eu achei que valia a pena, É, assim, a gente realmente reler. É, aproveitando aí a palavra da Celina, ainda nesse assunto, né, da pessoa que tem um estado mental transcendente, né? Independente de onde ela está trabalhando, do que ela está fazendo, né? Você falou aí dessa mulher, né? Da santa, né? E aqui eu estou lembrando, por exemplo, Buda. E assim, ó, o que eu estou entendendo aqui, eu vou jogar aqui no ventilador para vocês, né? É o seguinte. Por exemplo, Buda. Tem alguém ralando a unha aí. Passando a unha na serrinha. A serrinha na unha. Não é unha, não. É, É é o numa cola que Roberto. caiu alguma aqui. mulher, hein? Roberto. Caiu cola no tecido. Eu tô Pois é. tentando tirar. O, pois é. O que eu quero dizer é o seguinte. É, qual é o paradigma que quebrou aqui na minha mente, né? Agora. É porque quando a gente fala de religião, eu falo de religião, né? Eu crio um certo bloqueio. Eu crio um certo bloqueio quando eu falo de religião ou de uma pessoa religiosa. Criava-se um bloqueio na minha cabeça. Tipo assim, essa pessoa religiosa está distante da consciência das cartas, da consciência crística, né? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? Então criava esse bloqueio na minha cabeça. Só que com essa leitura aqui, eu entendi que isso é uma crença da minha cabeça, isso é um paradigma que eu tinha. E aí, por exemplo, Buda ele recebeu uma consciência, ele tinha a consciência transcendente. E eu não sei se Buda criou o budismo, eu não sei disso. Se alguém souber, me diga aí. Ele não criou o Não, budismo, né? nenhum deles, né? Nem Zoroastro. Pois é. Geralmente acontece isso. A pessoa é iluminada, ela tem a mensagem que Cristo diz aqui na carta 4 no final, ele disse o seguinte, ó. É maravilhoso, irmãos. Ó, eu, o Cristo, falei, nós, a Irmandade dos Mestres. Ele fala de mestre nas cartas várias vezes, né? De uma equipe, de um grupo de mestres aí que estão trabalhando, né? Ajudando ele nessa consciência, né? Nesse despertar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os iluminados, eles existiram e ainda existem e ainda vão existir. Muitos, né? Muitos vão existir. Só que o problema é que indivíduos com impulsos egoístas pegam esse ensinamento, esse conhecimento que é transcendente e transforma num dogma prejudicial. Vocês estão entendendo o que é a religião? Uhum. Religião é isso, né? Controle, né? Mas não quer dizer que quem está na religião está totalmente preso. Cristo acaba de quebrar esse paradigma aqui na minha cabeça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, mas não está preso nem de uma forma positiva, nem de uma forma negativa também. Sim, não está preso, mas também não está, pode não estar livre, mas também não está preso, né? É, mas Totalmente está livre. lá, Entendeu? Por quê? Porque ele disse aqui que os judeus, materialista. mesmo sendo judeus, né, eles têm a mente transcendente, alguns deles, né? Então significa que qualquer outro também, qualquer religião pode ser, né? Sim, no Islã Por existem exemplo, São seres Francisco, como. por exemplo, São Francisco de Assis, lá em Canindé. São Francisco de Assis, eu li a história dele, né? Eu li a história dele. Mas eu não sei se ele sabe que criaram um santo e uma religião em cima estão explorando, né, a história dele.
né? E tantos outros, né? E tantos outros aí que passaram, né? Maomé é um exemplo disso, né? Cristo diz que Maomé era um homem extremamente esclarecido, né? E consciente do universal. E, no entanto, transformaram a religião, a conhecimento dele, né? Numa religião absurda, né? Fala, Celina. Não, é exatamente. Não só Maomé, como há outros expoentes dentro do islamismo que alcançaram um grau de elevação espiritual muito grande, assim como no budismo. O senhor Buda teve 25 discípulos. E aí, um dele, ele dava as palestras dele, e aí ele pegou uma flor de lótus e colocou na mão e não disse nada. E aí ficou com a mão, aquela flor na mão, quieto. E aí os discípulos não sabiam o que ele queria dizer. Aí teve um deles, aí a De Fátima vai gostar. Você conhece a história do fundador do budismo Zen, Mahakashyapa, que era um dos 25? Ele, ele olhou para a flor, todos olharam, e ele foi aquele que sorriu. E aí foi assim que ele chegou, assim, você se iluminou, pode ir embora. Porque ele entendeu o sentido daquela flor, da unidade. Os mestres são aqueles que entenderam que você e Deus são um. Aí Mahakashyapa, ele foi o fundador do budismo que chegou ao Japão e se tornou o budismo Zen da monja Koen. Então, assim, ele simplesmente olhou e compreendeu que ele e o Criador só existia um. Da mesma maneira que Buda, ele entendeu que só existia um. Cristo entendeu que só existe um, que somos um. Isso. Mas é um entendimento interno. A gente ainda tem isso na mente, não no coração. Agora dá para entender por que que Cristo diz nas cartas, né, que ele e outros mestres estão trabalhando para a ascensão, né? Agora dá para entender. Porque antes eu ficava pensando, quem é esse mestre? Será que são os mestres ascensos? Eu ficava pensando isso. A interrogação na minha cabeça. Agora eu entendi. Não sei quem são, mas eu posso dizer uma coisa hoje, né? Baseado no que eu aprendi hoje aqui. E esses mestres podem estar ainda vivos, né? E outros já passaram, né? E vale o nosso respeito, o meu respeito, né? Vale o meu respeito. Agora, a religião não é mais um bloqueio para mim, não é mais um paradigma para mim, para me perceber que aquele outro já está transcendido, né? Já está transcendido. Esse bloqueio foi quebrado hoje, irmãos, na minha cabeça, porque esse era um problema que eu carregava ainda. E aí ontem eu escutei uma história do Mahatma Gandhi, né? Diz que uma mulher chegou para o Mahatma Gandhi e perguntou assim, trouxe o filho dela, né? O filho dela e mostrou assim, meu filho, ele ele come muita laranja. Não, ele come muito açúcar, muito doce. E eu queria que o senhor resolvesse esse problema. Aí Mahatma Gandhi falou assim, volte daqui, vá embora e volte daqui a uma semana. Aí a mulher foi embora. Uma semana ela voltou lá, né? Aí foi consultar com ele de novo. Aí Mahatma Gandhi falou para a criança: pare de comer açúcar. Aí a mulher ficou assim, né? Mas só isso? Falou assim: só isso.
Me fez Ele voltar agora uma não vai. semana depois. É. Aí a mulher perguntou, mas por que o senhor não falou de semana passada? Porque semana passada eu ainda comia açúcar. Sim, Agora ele era o exemplo, né? Agora ele era o exemplo. Agora ele podia dizer à criança, né? Não coma açúcar, porque ele parou de comer açúcar para poder aconselhar a criança, né? Interessante essa história, né? você vê que bonito, né? Bonito, né? A E profundidade aí, que o mestre só para tem. fechar o assunto, Roberto, quando eu saí da. Quando eu abandonei o sistema que eu participava, né? É, a denominação que eu participava, eu passei. Eu passei um bom tempo assim, meio loucão, assim, sabe? Eu não sabia o que fazer, para onde ir, tava doidão. Eu recebi 3 convites para montar um sistema religioso de 3 pastores. E eu, naquela época, não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Mas eu disse assim para eles: olha, eu saí de um sistema, não foi para montar outro. Eu falava para eles, eu estou buscando um contato real com Deus. Eu saí para buscar um contato com Deus. Eu não conheço ainda. Falava para eles. E hoje, é, o que que é uma religião, né? Por exemplo, várias religiões a partir da Assembleia de Deus, né? De Gunnar Brink, que foram os missionários, né? Suecos, né? Que vieram para o Brasil e montaram o que é hoje a Assembleia de Deus Missão, né? Da missão. Então, eu acho que naquela época a consciência Cristo já estava me, né, bombardeando, porque eu disse com todas as palavras, eu não quero montar outro sistema. Eu quero conhecer Deus de verdade. E foi nessa época que começou a minha jornada, né, de busca pela consciência aí. Até que encontrou as cartas, encontrou o que procurava. E encontrei esse grupo, né, também, que me ajudou, que tem me ajudado bastante. Todos nós nos ajudamos, né? Muito bem. Deixa eu ver, estamos com 1h18 aproximadamente. Vocês querem encerrar ou podemos continuar? Qual a preferência? Continua mais Vamos um pouco. continuar um pedacinho. É. Então vamos. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta, em uma extensa linhagem de profetas judeus, e que eu continuava a pregar suas crenças, onde o Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que, para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram ao novo ensinamento, aos meus ensinamentos, tudo o que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teria se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Vê que interessante, né? Como era uma coisa mental.
Você não poderia ser o Messias se você não tivesse a linhagem, né? Lá de Abraão. Não seria reconhecido, né? Mas é só um conceito, né? Só uma coisa mental. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos de Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos, tanto quanto possível, e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível, dentro dos parâmetros de sua percepção humana, para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que eu trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. E é interessante, né? Porque essa percepção é muito pessoal, né? Você, que nem essa imagem que tem aqui atrás, né? Um rio. Tem gente que tem medo de água, pode achar essa imagem horrível, porque traz recordações ou porque perdeu um parente, né? Que foi brincar no rio, foi nadar no rio. Então essa percepção ela é bem pessoal, né? Mas como ele diz aqui, o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. Então, quem tem medo de água não vai para a praia no feriado, não vai para a montanha, né?
Cria a própria condição de acordo com as barreiras que a gente tem. A gente tem que tratar de colocar outra lente nos nossos óculos, Exatamente. perceber de outra maneira aquilo que está. A gente percebe que vai criar experiências ruins, né? Mesmo você vendo ali uma situação, você tem que tentar entendê-la de uma outra maneira, né? Ver com outros olhos, É. que é meio difícil, né? Mas a gente consegue. E o ideal é olhar com os olhos amorosos, né? Olhar com amor. Amorosa. Um olho de sabedoria também, né? Tem que ter muita sabedoria, amor. E se a gente sentir alguma coisa assim, porque É. às vezes é por uma pessoa, né? Por uma raça. Você falar, não gosto de árabe, ou não gosto de judeu, né? Tem uma coisa. Né? Não gosto de preto, não gosto de baiano, não gosto de sulista, não gosto de qualquer coisa, ou gosto, né? Isso é o nosso ego com algum tipo de trauma. Se a gente ressignificar isso e olhar com amor, tanto faz se é branco, se é judeu, se é preto, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, você vai amar do mesmo jeito. Não faz diferença. Todas essas diferenças, nessas nomenclaturas, elas caem por terra, porque quando você olha com amor, você vai ver a pessoa que está ali, o ser que está ali. É uma alma nobre que está dentro daquele corpo. Está sendo dominada pelo ego em maior grau ou menor grau, mas a alma que está ali dentro é nobre. E é essa nobreza que a gente honra, que a gente ama. O resto é aparência. Se a gente fosse cego, eu não ia saber se a Celina era japonesinha ou não. Não ia saber se De Fatimo tem cabelo branco ou não. Helenice é cego, não consegue ver. Então eu não ficaria com um preconceito. É japonesa, descendente de japonesa. Ou, nossa, ela é descendente de japonesa, que da hora. Não tem isso, né? Então a gente muitas vezes precisa fechar os olhos para poder ver. Ver com o coração. É a única coisa de que eu vou saber, né, sendo cego, é que ela é uma mulher falando. Diferente da voz do Rodrigues, que é o de um homem falando. Só isso. Agora, se ela é branca, se ela é preta, se ela é gordinha, se ela é magrinha, se ela tem cabelo loiro, branco. Não tem esse tipo de conceito e preconceito. E às vezes uma pessoa vem, né, segundo o Espiritismo, vem com uma deficiência visual ou auditiva, justamente para passar por essa experiência. Todo mundo se torna mais igual, né? É interessante. Cristo diz nas cartas que é, nós carregamos, né? é, s- é, toda a nossa vida é uma vida de crenças, né, e limitações. E que nós devemos ser como crianças, né? Ou seja, tem que zerar e reaprender, né? E aí é a grande luta, né? É a grande luta que nós temos. E a maior delas é zerar, né? Esse conhecimento que a gente tem. Porque enquanto a gente acha que, né, tá comparando aqui, porque meu pai falou, porque minha avó disse, né, pessoas de responsabilidade na nossa vida, de figura, de autoridade, a gente fica nesse embate. Fica sem ter certeza, será que é isso mesmo que Cristo está falando? Igual os discípulos tiveram nessa dificuldade. E para retransmitir, se você tem uma dificuldade, como é que você vai retransmitir uma coisa que você mesmo não acredita ou, né, tem alguma dúvida com relação àquilo? Como é que você pode ensinar se você sente que não sabe? Continuamos até o próximo parágrafo? Vou repetir. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive.
A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Se a gente analisar, é bem isso, né? Enquanto eu não consigo reconhecer que você é meu parente, eu vou continuar brigando com você, vou continuar assaltando você, vou continuar querendo estuprar, vou querer tirar o que é seu para mim. A partir do momento que eu entender que você mora na mesma casa que eu, né? Que nós somos irmãos, aí pronto, cessa todo esse sofrimento que ele fala aqui. Porque é a desgraça para a consciência humana. O ego sofre com tudo isso, com essa ignorância, né? Buda falava sobre os três venenos, né? Ignorância, cobiça e cólera. A partir do momento que a gente deixa de ter ignorância, tchau, Rafael, até a próxima. A partir do momento que a gente sai da ignorância, a gente passa a ter o conhecimento. Tendo conhecimento, a gente para de cobiçar o que é do outro. Porque você conhece, você sabe quem você é, sabe quem é o outro, para de cobiçar. E quando a gente para de cobiçar, a gente deixa de ter cólera. A gente deixa de ficar irritado, com raiva, com ciúmes. Então a gente tem que se livrar desses três venenos. Novamente, vou fazer, só fazer um comentário. Uhum. Novamente, uma das ferramentas para diminuir esses venenos, transformar, é o perdão. Aí, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu tive uma visão quando eu estava tratando um menino e ele tinha um problema físico interessante. É de 28 de setembro de 2017. Eu tive uma visão quando eu tratava e explicava para ele sobre o Ho'oponopono. O perdão vai fazendo a energia ao nosso redor translúcida. É como se a água foi a água. É como se eu pudesse observar a aura dele. E como se a água foi ficando mais clara, translúcida. Foi uma das poucas vezes que eu tive esse tipo de visão assim, mas eu percebi que era muito importante que eu pudesse passar de uma forma mais clara para esse menino. Então foi como se eu visse o campo dele ficando mais translúcido, não transparente. Isso foi uma coisa que veio, mais translúcido. Então, quando você vai fazendo com fé, com afinco, o perdão, você vai transformando realmente a, a, a energia ao seu redor. Foi um momento em que eu consegui perceber que realmente foi ficando mais translúcido. É. E o mundo da pessoa muda, né? Nosso mundo muda. Sim, Porque é o que ele acabou de falar aqui, né? Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. Uma pessoa que está cheia de coisas negativas em volta, pensamentos, né? Palavras negativas, ouve música de assassinato, música de droga, de tiro, ela fica com essa energia em volta dela. E o que ela começa a ver, imaginar, pensar é a mesma coisa. Ela entra em sintonia com essa frequência. Agora, se a gente está sempre pensando numa coisa positiva, está sempre emanando uma bênção, está sempre desejando o amor para as pessoas, isso vai se tornando também
o nosso falar, o nosso viver, né? O que vem, vem amoroso. Pode ser uma coisa desagradável para a maioria das pessoas, mas para nós continua sendo uma coisa amorosa e faz uma diferença. Mais esse parágrafo? Por essa razão, estou enviando, irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência, na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradições. Olha, é, Ele fala falsas crenças, né? Ensinadas ou transmitidas por tradição. E a gente vive isso, né? As nossas famílias falaram isso, os pais, os avós, e assim, a gente não pode culpar, né? Eles também não conheciam a verdade, eles também falaram o que eles tinham ouvido dizer. Então, mas felizmente hoje a gente pode mudar isso, né? Para a humanidade, para os nossos filhos, netos, para quem a gente conversa. A gente então realmente é ponta de lança, a gente está sendo a semente da nova evolução espiritual, né? Como Cristo fala. Bom, bem, gratidão. Gratidão à consciência divina, gratidão à consciência de todos vocês. E que Pai, Mãe e Vida abençoe cada vez mais. amém. Bom descanso. Te dá firme. Boa noite, pessoal. Tchau. Amém. Até amanhã. Amanhã. Até amanhã. Tchau.